Boa noite a todos. Olha, é difícil vocês talvez estimarem a alegria que eu estou aqui, que eu estou tendo aqui de voltar a essa casa, realmente. Ao encontrar a Bárbara agora há pouco, estive aqui muitos anos atrás e foi uma satisfação muito grande poder receber o convite, de poder retornar a essa casa e poder aqui não só poder estudar junto com vocês, né, mas ser acolhido por essa energia tão amorosa, né, que protege, que orienta os trabalhos dessa casa. Que Jesus nos abençoe e nos inspire, a todos nós, a podermos, nos próximos minutos, compreender, né, mais um trechinho desse roteiro infinito de caminhos até o nosso Pai, que é o Evangelho de Jesus. Esse manual, né, de felicidade que o nosso Mestre deixou para que possamos, ao estudá-lo, compreendê-lo, mas, acima de tudo, aplicá-lo nas nossas vidas. Já está comprovado, né? A gente pode até falar cientificamente, né, de que aqueles que praticam realmente aquilo que Jesus falou, né, e fez e demonstrou, porque ele não veio aqui apenas falar, né? Ele mostrou como faz, né? O Mestre falou assim, olha, é assim, mas eu vou mostrar como é que é. Né? Foi assim que o Mestre nos ensinou, né? Mas aqueles que já conseguem, né, se aproximar um pouquinho desses hábitos, né, dessas atitudes que o Mestre nos ensinou, certamente é mais feliz, né, nessa jornada terrena. E feliz mesmo somos nós espíritas, né, de podermos interpretar o Evangelho de Jesus de uma forma clara, de uma forma madura, de uma forma racional, né? E a gente possa entendendo realmente que existe um Deus bom, justo, né? Que está conosco o tempo todo. E é dessa maneira, então, que eu proponho, né, nos próximos minutos, falar um pouquinho sobre esse tema, né? A casa sobre a rocha, que é um trecho que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Como a Bárbara falou, Jesus, ao trazer essa mensagem relativamente complexa para aquela comunidade da época, ele precisava de uma linguagem simples, né? Então ele usava de parábolas, de comparações do cotidiano, usando aí vocabulário bem usual, tentando demonstrar que coisas do dia a dia poderiam também, como exemplo, explicarem as coisas do alto, as coisas do mundo espiritual. E foi dessa maneira, né? Trazendo a mesma mensagem, contando histórias diferentes, Jesus deixou seu Evangelho. E mais uma vez, nesse trecho, Jesus fala sobre o desenvolvimento da nossa fé, sobre realmente a conexão que nós precisamos ter com o alto, para que possamos passar com mais resiliência, com mais resistência a todas as provas da vida, a todas as dificuldades que a vida naturalmente nos traz, não como castigo, não como drama, mas acima de tudo como lições, como experiências divinas, experiências valiosas que vêm até nós para que nós possamos resolver o problema e aprender e de alguma maneira nos desenvolvermos mais. Jesus, então, nesse trecho, vamos direto a ele, diz assim: Jesus diz assim no Evangelho de Mateus: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, nesse primeiro trecho, Jesus alerta de que não basta nós entendermos a palavra de Deus e simplesmente repetirmos essa palavra, ou adotarmos qualquer tipo de rito, qualquer tipo de ritual, e repetirmos sem nenhum proveito, sem nenhum propósito,
que não seja aquele que nos torne de fato melhores. Aquilo que de fato nos torna melhor é aquilo que está de acordo com a lei divina. E é nesse sentido que Jesus diz: não basta criar rituais, não basta simplesmente orar repetindo algum tipo de trecho ou de mantra, mas sim está em sintonia com o mundo espiritual e com o Pai, aquele que pratica a lei do Pai, que é a lei do amor, que ele tão bem explicou. E ele prossegue, Jesus, no Evangelho de Mateus: todo aquele que, pois, ouve essas palavras que eu digo e as pratica, eu até pus em negrito ali, né? Será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Então Jesus deixa claro que as palavras do Evangelho, aqueles preceitos que ele trouxe e também exemplificou, não basta apenas ser conhecido por nós. Nós precisamos praticar o Evangelho. É aquele que pratica o Evangelho, que põe o seu amor em ação. Esse é comparado, então, de uma maneira muito simples, a um engenheiro que construiu uma casa sobre um alicerce bem sólido. Nós já tivemos notícia, né, que Jesus foi um grande médico, um grande mestre, né, um grande educador, e também agora um grande engenheiro, né, que nos diz que para a gente construir, logicamente, a nossa fé, a nossa segurança, a nossa conexão com o Pai, nós precisamos construir algo em nós que é semelhante a uma casa bem estruturada, sobre um alicerce bem sólido. E qual é o alicerce? É praticar essa lei, é estar em sintonia com o Pai, só isso, ou tudo isso. Mas, Jesus prossegue: todo aquele que ouve essas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia, e logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram e que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu, e sua ruína foi grande. Jesus, em outros trechos do Evangelho, ele traz a mesma mensagem, só que ele conta uma outra história. Vocês já ouviram falar, por exemplo, da parábola do semeador, não é? Em que a lei divina acaba, de alguma maneira, sendo enviada a todos, como uma semente. E aí Jesus conta aquela história do semeador que vem e semeia a semente, como sendo a lei divina, as coisas do alto. E essa semente cai num solo fértil, ou cai num solo em que permite a germinação da semente, mas logo, se essa semente cai no meio da pedra, essa semente não tem estrutura, ou essa plantinha que germinou não tem estrutura e ela não sobrevive. Jesus está contando o mesmo princípio moral, só de uma outra historinha. Nesse caso, então, ele está falando, então, que as questões ligadas à nossa segurança, à nossa felicidade, à nossa esperança, à nossa fé, estão ligadas justamente à nossa consciência tranquila em estarmos praticando a lei divina. Porque, afinal de contas, tanto o sol como as tempestades vão surgir sobre justos e injustos. O Pai ama a todos indistintamente, mas aqueles que estão mais conectados com Ele estarão mais fortalecidos. Estarão mais fortalecidos quando tiver um dia ensolarado? Sim, mas também quando tiver tempestade. E quem de nós não teve tempestade na vida? Ou não terá? E é dessa maneira que o Mestre nos traz mais essa mensagem de esperança, para que a gente entenda que se estivermos sintonizados
na lei do amor, cumprindo nossas obrigações de amar ao próximo como a nós mesmos e ao Pai acima de tudo, estaremos muito mais fortalecidos diante das dificuldades da vida. E de uma forma bela, né? Muito bela e muito simples, ele coloca essas verdades. Mas afinal de contas, a que palavras se referia Jesus? Claro que, de alguma maneira, a gente pode resumir todo o seu evangelho, não é verdade? Mas, especificamente no trecho de Mateus, Jesus havia colocado ali palavras muito importantes, trechos muito importantes. Se formos caminhar um pouquinho para trás, no capítulo 6, nós vamos ver que ele coloca algumas questões. As minhas palavras se referem ao Evangelho, logicamente praticar ou não praticar tem a ver, logicamente, com essa questão da escolha, da nossa decisão de seguir adiante e praticar o Evangelho. E a casa sobre a rocha, como eu falei, tem a ver com a prática desse Evangelho. Mas a que palavras se referiu Jesus, como eu falei? Se a gente olha no capítulo 6 e no capítulo 7, Jesus coloca claramente 3 proibições, que nós vamos lembrar já. Jesus diz assim: não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem e os ladrões arrombam e roubam. Só isso aí é um tema de muito estudo, né? Mas Jesus estava se referindo especificamente a essas palavras. Qual a outra proibição? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não no sentido de sermos irresponsáveis, de sermos imprevidentes. Não, temos que ter previdência, mas ao mesmo tempo, de nada adianta ficarmos paralisados em relação a questões do futuro, quando temos situações do presente que necessitam da nossa concentração, necessitam do nosso trabalho, necessitam do nosso esforço. E Jesus deixou claro que a cada dia basta o seu mal. Então vamos cuidar do dia de hoje com fé, com esperança, com força, e aí no dia seguinte, cuidar dos problemas do dia seguinte. Qual outra proibição? Não julgueis. Não julgueis para que não sejais julgados. Deixando claro que a nossa capacidade de avaliar a situação é muito limitada, principalmente em situações de aparente injustiça. Nós espíritas, então, que entendemos que há vidas que remontam umas sobre as outras, quem somos nós para avaliar um ponto, uma fotografia, um fato de tantas situações que envolvem outros, que envolvem os irmãos e que não nos dizem respeito? Então Jesus já deixava claro, evita julgar, porque no julgamento vai errar. Então não julga, não é? Além disso, Jesus deixou nesse trecho condensado aí de Mateus 3 advertências. Quais são elas? Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. Ou seja, trabalha para a sua felicidade. Age no bem. É preciso que sejamos proativos, que sejamos, sim, merecedores da nossa felicidade, pois a cada um será dado segundo suas obras. Todos nós estamos em situações, vou dizer algo que é um pouco chocante, mas é a verdade, em situações privilegiadíssimas. Privilegiadíssimas. Somos privilegiados. Sabemos que nós, espíritas, passamos num vestibular para estarmos aqui encarnados. As vagas são limitadas. Há muitos irmãos nossos clamando por uma oportunidade de ter uma vida biológica, para que possa, nesse processo da vida biológica, sofrendo os desafios, crescer, avançar, tornar-se
detentor de mais sabedoria. E nós estamos aqui, vencemos. Somos privilegiados e ao mesmo tempo responsáveis, muito responsáveis, pois temos que dar conta a nós mesmos das obras que nós vamos fazer durante essa existência. Então não há tempo, para a gente às vezes ficar se arrastando em muita lamentação, É natural que a gente fique triste, abatido de vez em quando, que a gente procure um ombro amigo, que a gente ore. Afinal de contas, não estamos aqui a passeio, mas ao mesmo tempo que a gente não perca o nosso foco, o nosso propósito de estarmos aqui, porque todos nós somos privilegiados de estarmos encarnados, com todas as dificuldades que eu tenho certeza que todos têm. Então é nesse sentido, Jesus nos convida a lutar no bem, a deixar esse mundo melhor, não só sob o ponto de vista material, não, embora ele também tenha progredido. Nós estamos hoje num ambiente com eletricidade, com ventilador, com piso confortável, cadeiras. Houve um avanço material. Mas o que o nosso Pai espera, e que Jesus deixou essa mensagem, é que esse mundo também se torne melhor moralmente. Numa psicosfera em que a lei do Pai seja lembrada e vivida e aplicada um pouco mais de frequência. E nós somos cristãos responsáveis por isso. Nós somos os responsáveis. Que a gente não esqueça essa tarefa importantíssima de levarmos à frente o Evangelho. Não é divulgando, não. Não é, não. Eu estou aqui representando todos vocês. Não é divulgando, não. É praticando todos os dias, no nosso dia a dia, no nosso âmbito mais íntimo, entre aqueles mais próximos de nós, na nossa família, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os outros familiares, aqueles mais difíceis, aqueles que se afinam melhor conosco, a gente trabalha junto, dá o braço e vai à frente. No nosso trabalho, deixando o nosso exemplo de honestidade, de seriedade. É dessa maneira que a gente deixa esse mundo melhor. E é nesse sentido que Jesus pede para que a gente não esqueça. São essas as palavras que vão construindo em nós esse alicerce. Esse alicerce que Jesus se compara a uma rocha. A uma rocha, que não é nem um solo, é uma rocha firme, na qual, logicamente, tudo aquilo que construímos estará muito mais bem amparado diante das dificuldades. Então, o que significa construir essa casa sobre a rocha? Significa, antes de mais nada, praticar o Evangelho e não apenas estudá-lo. A prática do Evangelho exige essa transformação moral de nós mesmos, após o nosso autoconhecimento. Que a gente poupe nosso tempo tentando decifrar o outro e invista tempo em nós, tentando decifrar a nós mesmos, todos os dias, num processo que não acaba, vai até o último dia da nossa existência, esse processo de autoconhecimento, de verificar como que a gente reage, como a gente age, o que a gente sente, o que a gente pensa a respeito das coisas, qual é o nosso nível de envolvimento, qual é o nosso nível de engajamento numa obra, seja ela qual seja, uma obra qualquer. Como é que eu estou agindo? Eu estou amando a Deus acima de todas as coisas? Eu estou me amando? Eu estou querendo o melhor para mim, para que eu possa, ao me amar e me perdoar, também desejar o melhor para aqueles que estão perto de mim? São perguntas que nós temos que fazer várias e várias vezes, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de culpa, sem nenhum tipo de autocrítica, de uma maneira amorosa para nós, para que a gente possa ser melhor. A prática desse Evangelho inclui, claro, entender que nós somos seres humanos e, portanto, devemos sim aproveitar esse estágio na Terra, mas nunca esquecer
dos valores imperecíveis que nós precisamos adquirir. Que a gente possa, sim, dar importância adequada às questões do mundo terreno, que são recursos necessários apenas com o único objetivo para que possamos adquirir os valores espirituais. É para isso que servem os bens terrenos, para que nos dê condições nessa vida biológica a adquirirmos as nossas virtudes eternas, essas sim, que são nossas, frutos do nosso trabalho e que nós podemos levar de volta ao retornarmos para o plano espiritual. Não levamos os bens materiais, não levamos o título, não levamos sequer o nosso nome e o sobrenome, porque sabemos, espíritas, que nós somos, antes de mais nada, espíritos eternos, não é? Além de tudo isso, a prática do Evangelho inclui algo que é desafiador, que é desenvolvermos em nós a nossa fé. A fé em Deus, na certeza de que todas essas dificuldades são oportunidades, são lições, são provas, para que possamos alcançar com maior sabedoria e adquirir os valores morais imperecíveis que nós tanto precisamos. De uma forma assim bem resumida, é isso que nós precisamos fazer. Jesus nos relembra o tempo todo, em diversos trechos do Evangelho, e esse é mais um deles, que todos nós possamos realizar uma reflexão, pensar assim, né? Eu estou construindo realmente a minha casa sobre a rocha? Essa casa espiritual, quais são os valores que eu já adquiri? Não preciso e nem vou conseguir adquirir todos os valores. A gente vai ter muitas vidas para ir adquirindo um a um, ou grupos, ou conjuntos de virtudes. Mas quais são aquelas que eu estou investindo nessa vida? Eu estou mais paciente? Eu estou mais tolerante? Eu estou mais compreensivo? Eu estou menos fofoqueiro? Eu faço menos fofoca? Se eu já faço menos, já está a caminho. Está a caminho. Né? Não dá para se desfazer de uma imperfeição de uma hora para outra. Mas a avaliação tem que ser única e exclusivamente nossa, para que a gente possa entender se de fato estamos alicerçando as bases da nossa segurança sobre algo que realmente é imperecível. Além dessa fé, desse amor a Deus, amemos os outros, da mesma maneira que amamos a nós. E para que nós possamos, fechar essa reflexão e eu ler para vocês aí um trecho de uma lição de Emmanuel, que é o meu autor favorito da doutrina espírita. Entendamos, que somos espíritos eternos, criados por Deus, que nós possamos investir em nós mesmos na aquisição desses valores imperecíveis. É nesse alicerce que Jesus se refere. Alicercemos esse crescimento nessas bases cristãs. E para que a gente possa concluir, eu vou ler um trecho completo de uma lição de Emmanuel, para que a gente possa concluir. E lembrando, na carta de Tiago, que a fé sem obras é uma fé morta. Na medida em que vamos desenvolvendo a nossa fé, vamos alicerçando as nossas bases da nossa fé em obras, estaremos sim consolidando aquilo que Jesus nos convida realmente a investir. Então, para que a gente possa ir fechando, eu peço licença a vocês para ler uma lição de Emmanuel, em que ele trata um pouco sobre esse assunto, Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, no livro Pão Nosso, tem a lição aqui 180, que é intitulada Crê e Segue. Acho que só no título já dá para a gente fazer esse resumo, do que Jesus quis dizer com busca e achareis, bate e a porta abre, vai em frente, E Emmanuel,
Emmanuel diz nessa lição, o título é Crê e Segue. E ele se refere a um trecho do Evangelho de João, em que Jesus diz assim, abre aspas, palavras de Jesus: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, fecha aspas. E aí Emmanuel diz assim: se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas, por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada afora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando-o a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não deblaterarás, valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando-o com todos. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. E Emmanuel termina assim: ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. E é dessa maneira, meus amigos, que eu agradeço muito por refletir sobre esse texto do Evangelho mais uma vez, na presença de vocês, voltando a esta casa com muita alegria e desejando a todos vocês, a todos nós, que a luz do Evangelho realmente permaneça nos nossos corações, mas que não só ilumine a nós mesmos, que nós possamos traduzir essa luz na obra, no trabalho, resultando no fruto da vinha do Mestre, que é tanto o que o nosso Pai espera de nós. Muito obrigado mais uma vez, que Jesus os abençoe e até uma outra oportunidade. Boa noite a todos.